Seja muito bem-vinda a mais um vídeo aqui do canal, onde a gente fala sobre saúde da mulher em seus diversos aspectos. Hoje, que é segunda-feira, dia de vídeo novo, de aula nova, de assunto novo, do ciclo que está começando agora em agosto, que a gente vai dedicar muito mais para a saúde da gestante, das mães, por ser o mês da gestante em agosto, mês do aleitamento materno. Então, a gente vai trazer as nossas atividades com foco nesse tema. Saúde da mulher na gestação, no puerpério e, por que não, no resto todo da maternidade, que é algo que para nós que escolhemos ter filhos se torna o período mais longo da nossa vida, né? Que nos acompanha desde o momento que o nosso bebezinho nasce até a eternidade, literalmente. Então, a gente vai falar hoje do burnout materno, né? A gente vai abrir esse ciclo falando do burnout materno e do maternalismo, que é a forma como a sociedade se organizou e até hoje vê a postura da mulher ligada centralmente ali ao papel da maternidade, né? Designação da maternidade, seja com seus filhos ou nesse papel mais maternal mesmo, ainda para aquelas mulheres que resolvem não ter filhos e não desempenham esse papel prático, na prática, né, no dia a dia, como mães, mas que tem também o seu olhar, né, a sua versão feminina ali muito atribuída ao contexto da maternidade de uma maneira geral. E claro, a gente vai falar como isso impacta na saúde da mulher hoje, porque é o nosso foco aqui, trazer todos esses assuntos que fazem parte da nossa vida, do nosso cotidiano e transportar para as possibilidades de fatores de risco de desenvolvimento de doenças e da prevenção também de acometimentos, porque a gente acredita no Instituto que a saúde da mulher é muito mais complexa do que o óbvio. Que nós somos muito mais do que esse cuidado uroginecológico, sexual, obstétrico e na menopausa, né? A saúde da mulher, ela tem diversos canais, diversas nuances que precisam ser olhadas para que a gente possa realmente promover saúde para o público feminino. Então, hoje a gente vai falar sobre o burnout na maternidade. Vamos contextualizar um pouquinho o que é o burnout. E aí fica um questionamento inicial aqui para a gente pensar de por que a maternidade virou sinônimo de exaustão. Por que que hoje nós temos mães sobrecarregadas e cada vez mais exaustas? Será que isso é normal? Será que a gente está normalizando essa relação entre maternidade e cansaço extremo? Por que que nós estamos tão sobrecarregados? O que que diz aí a nossa história enquanto sociedade, né, que pode justificar essa construção da maternidade que nos levou simplesmente por uma situação extrema, né, que vivemos hoje aí dessa exaustão do público feminino. Então, antes de tudo, a gente precisa contextualizar um pouco o que que é o maternalismo, né, para a gente poder entender da onde veio essa visão da mulher com o centro na maternidade. E aqui eu vou citar, né, uma frase e vou citar o conteúdo de uma mulher que eu admiro muito e que fala muito sobre filhos, sobre maternidade, sobre o maternalismo de uma maneira filosófica, que é uma mulher incrível chamada Vera Laconelli. Então eu super indico o conteúdo dela, procurem no YouTube palestras, podcasts, procurem eventos que vocês possam ter acesso a esse conteúdo, porque realmente, assim, ele abriu minha cabeça, né? E é por isso também que eu resolvi trazer aqui para vocês um pouco disso. Então, a Vera Laconelli, que é uma filósofa, ela fala muito da construção social que idealiza a mulher como naturalmente vocacionada para ser mãe, né, para a maternidade. E essa construção social que romantiza o cuidado e a entrega total da mulher. Então, o que é muito normal, a mulher abdicar de suas coisas, a mulher deixar para trás seus planos, a mulher desistir dos seus sonhos, a mulher não ter espaço para encontrar com as amigas, a mulher fazer tudo sozinha, como se isso fosse uma obrigação da mulher. Né? Esse contexto, que é justamente o que rege ali o nosso desgaste enquanto mães, é um contexto que foi estruturado dessa forma e isso existem, assim, explicações diversas da filosofia, da antropologia para isso, né, ligado a eras religiosas. Então, é uma ampla discussão, mas a gente não vai entrar nesse contexto aqui. A gente vai aqui, na verdade, refletir o porquê que essa construção continua,
né? E por que que é tão normalizado o papel da mãe, né, em doar-se, entregar-se de uma maneira inquestionável? Então, a gente tem aí, por exemplo, né, um contexto muito comum, que quando o casal tem filhos, normalmente é a mulher que abdica de tudo. Eu costumo dizer, né, que a mulher ela se torna mãe no momento que ela decide ser mãe, no momento que ela decide engravidar, né? Então, as mulheres que, né, que acabam planejando a gestação, no momento que elas decidem engravidar, ela já começa a perder, né? A se perder, na verdade. Ela já deixa de se tornar, ela não é mais aquela mulher, agora ela é uma mãe, uma futura mamãe, né? E aí nisso começa os cuidados com o corpo, os cuidados com a alimentação. Então essa mulher ela vai passar por uma série de exames, ela vai no ginecologista. Porventura, se ela tiver dificuldade de engravidar, ela vai começar a se culpar, ela vai começar a trazer para ela a responsabilidade da dificuldade da gestação. Essa mulher ela já não vai poder comer tudo que ela quer. Aí, quando ela é engravida, ela não pode comer tudo que ela quer, ela não pode beber o que ela quer, ela tem que fazer alguma atividade física, ela começa a contextualizar obrigações de mudança de rotina que com o pai não acontece. E claro que deve ser assim, né? A mulher ela tem esse papel, mas o que a gente vê hoje, especialmente por intermédio da rede social, é uma obrigatoriedade de coisas que muitas vezes não são questionadas e que acabam por trazer mais drama, acabam por trazer mais peso a esse papel materno. Então, a gente precisa destacar aqui, né, essa visão que gera, na verdade, uma culpa, uma exigência, um julgamento, que é do tipo, como se a gente pudesse contextualizar, uma afirmação aí que fica subentendida no ar, que se eu não der conta de ser assim, é porque eu não amo o meu filho o suficiente, né? Se eu não der conta de fazer tudo que eu preciso, é porque tá faltando amor. Se eu não der conta de fazer as minhas 575 coisas, é porque eu não estou priorizando meu filho e é porque eu não amo o suficiente. Então, essa prerrogativa, né, da relação da exaustão com o amor, da entrega com o amor, acaba trazendo uma sobrecarga muito grande. E quando a gente já fala dessa sobrecarga, a gente já está falando de disfunções na saúde, seja na saúde emocional, na saúde mental, e que vão repercutir diretamente na saúde física. Inegavelmente, vão repercutir na saúde física, nesse autocuidado da mulher. Então, uma frase de referência da Vera Laconelli é que a maternidade virou um projeto individual de sucesso ou fracasso. Não existe meio termo. Ou a gente tem sucesso ou a gente fracassa. A gente não pode simplesmente ser mãe, né? A gente não pode simplesmente designar esse papel, né? Utilizar-se dele para para determinar uma parte da nossa vida. A gente é essa mãe o tempo todo, né? A mulher, ela deixa de ser mulher, ela é mãe do fulano, primeiro ela é mãe, né? Se porventura essa mãe é uma mãe solo, é uma mãe separada, a disponibilidade dela para qualquer coisa vai estar atrelada ao peso da maternidade, porque ela tem que cuidar do filho. Então, invariavelmente, a maternidade acaba tendo um custo para essa mulher que não necessariamente é um custo que ela escolheu, né? É um custo que é colocado em cima dela, justamente com essa sobrecarga que está muito atrelado a essa visão, muito atrelada a essa visão maternalista que a gente tem na sociedade, que principalmente que designa que a principal responsável pelo cuidado do filho é a mãe. Claro que hoje a gente tem um papel do pai muito presente, né? Muito mais do que há pouco tempo atrás. Mas ainda isso não mudou, né? Ainda é como assim, o pai divide tarefas, o pai faz coisas também, o pai ajuda, o pai tem responsabilidade, mas quando a gente vai falar da responsabilidade central, é no colo da mãe que recai essa responsabilidade. Seja por essa criança ter algum problema, não ter algum problema, é a culpa da mãe, né? Se essa criança vai mal na escola ou tem alguma coisa acontecendo, é culpa da mãe, é a mãe que não viu. Então, isso tudo gera uma sobrecarga nessa mulher. E aí, essa visão do maternalismo, ela também está muito ligada a essa construção e essa mudança social, né, que vem acontecendo no decorrer do tempo. Por quê? Antigamente, a responsabilidade de criação das crianças
era social, né? A criação de um indivíduo, ele era dado ali pelo meio onde esse indivíduo vivia. Então, a gente tinha aí composição de famílias muito grandes, as mães que tinham um filho por ano, né? Então, aquela escadinha onde tinham-se 12, 11 filhos, que não era tão incomum. E essas crianças se cuidavam, então tinha divisão da tarefa do cuidar pelos irmãos mais velhos e também as famílias, elas tinham uma conjuntura de funcionamento muito diferente, porque hoje nós temos famílias muito fragmentadas, né, com o desenvolvimento da sociedade de uma maneira geral, com a busca por empregos, por, enfim, né, por mudança de vida, essas famílias têm ficado cada vez mais fragmentadas, ou seja, o cuidado das crianças que nascem, ele acaba sendo de um núcleo cada vez menor. E quando esse núcleo se desfaz, fica muito mais sobrecarga materna ainda. Então, antigamente, esse papel social, ele equilibrava um pouco os pratos na hora da designação da responsabilidade. Então, hoje isso não existe mais, né? Então, a gente pode trazer dados, por exemplo, né? De mãe solo, casais sem rede de apoio, avós que ainda trabalham, escolas em tempo parcial, tudo isso gera uma dificuldade maior na criação dos filhos. E também, mais uma vez, isso recai no papel da mãe de equilibrar esses pratos e dar um jeito para que as coisas funcionem de uma maneira adequada. Então, a gente precisa falar disso, né? Do aspecto também do flagelo do isolamento afetivo, né? E prático da mãe moderna, porque é uma mãe que invariavelmente está tendo os filhos ou numa época em que a carreira está alavancando, ou mães, né? Mulheres que decidem pela maternidade um pouco mais com uma idade um pouco mais avançada, ali nos 40 anos, que é cada vez mais comum, né? Antigamente a gente tinha filhos ali entre 25 e 30 anos, e isso vem se modificando. Então, essa mulher, ela já chega na maternidade, já tem o primeiro filho, numa idade que ela já está propensa a outros fatores de risco da saúde dela, né? É outro cuidado. Além do que, se é uma mulher que eventualmente faz uma pausa na carreira para poder ser mãe, isso também gera prejuízos na carreira dela, né? A gente sabe que hoje a mulher pensa muito mais no momento de ter filhos, porque pensa que ela já precisa estar estabilizada ou com um emprego, né, num nível hierárquico melhor para não perder esse cargo ou para não concorrer tanto com mulheres mais jovens, com mais disponibilidade ou ainda com homens, né? Com maior disponibilidade, porque carrega-se o peso da maternidade também nesse quesito. E apesar disso ser muito comum, que é uma coisa que a gente foi se adaptando e que acaba sendo comum, isso gera um peso na mulher. Não existe mulher, por mais bem-sucedida que seja, que decida ter filhos no momento em que a sua carreira está alavancando e que não se coloque nesse pensamento. Será que eu devo? Será que eu não devo? Ah, mas será que eu amo? Será que eu não amo? Né? Eu já falei em outro vídeo, é como se a gente estivesse fazendo sempre a escolha de Sofia, para o tudo ou nada, né? Ou eu não tenho filhos, ou eu não sou bem-sucedida, como se as coisas não pudessem andar juntas. Mas isso é um peso que aparece, por mais que hoje em dia a gente fale cada vez menos, porque as coisas acabam ficando, né, mais estruturadas e mais normalizadas, a gente acaba não falando disso, mas existe isso. Então, muitas vezes falando com mulheres muito empresárias, muito bem-sucedidas, que vão decidir ter filhos mais tarde, e esse assunto chega, né? Será que eu vou poder voltar? Será que eu vou ser mandada embora? Será que eu vou perder o cargo para um homem? Então, isso tudo gera uma pressão também. E aí, o resultado dessa engrenagem toda acaba sendo o burnout. Né? Então, primeiro que a gente tem que definir um pouco o que é o burnout. O burnout é uma síndrome, né, que ela foi descrita e ela designa ali no contexto do CID, né, da Classificação Internacional de Doenças, quando a gente tem um diagnóstico clínico, é um distúrbio ocupacional, um distúrbio profissional, do ambiente profissional. Então, a gente não tem uma determinação formal do burnout materno, né? Quando essa mãe chega para procurar ajuda nesse nível de desgaste, ele é classificado como um estresse crônico, mas a gente não tem, assim, formalmente o CID do burnout materno. Então, ele pode ser contextualizado num nível de exaustão física, emocional e mental relacionada à função,
que normalmente é a função profissional, e aqui a gente traz para a função materna. Só que ele acaba sendo muito mais subjugado e cheio de julgamentos também, né? Por conta de pensar, não, a mãe não pode nunca estar cansada. Como assim que a mãe vai estar exausta, né? Essa mãe, ela vai dormir pouco, dela vê um monte de coisas, de notícias falando que o sono precisa estar em dia, né? A gente não pode ter disfunção de sono para ter uma saúde completa. Que mãe consegue isso, né? Em que contexto a gente tem uma normalização do sono no ambiente materno? Fora que essa mãe, se for uma mãe recente, né, com um bebezinho pequeno, ela tá sempre naquele auge da defesa da sua cria para um ataque. Então, o bebê chora, o bebê vomita, o bebê não dorme direito, o bebê se vira. Aí são várias regras: pode dormir com travesseiro, não pode com travesseiro, pode coberta, não pode coberta. Rede social trazendo para essa mãe, assim, um monte de informação que a gente nem sabe de onde aparece muitas vezes, trazendo uma pressão muito maior. Porque a sensação que a gente tem quando a gente é mãe é justamente essa: de mim depende a sobrevivência desse ser. Pode vir ajudar a avó, pode vir babá, pode vir empregada, pode vir o marido, pode vir o namorado, pode vir vizinha, mas na hora mesmo de quem tem que ficar em alerta é a mãe que está nesse papel. Ainda que ela não tenha se alimentado, ainda que ela não tenha dormido, ainda que ela não tenha conseguido tirar o pijama o dia inteiro, é dela esse papel, né? A gente não pode questionar isso de dizer, tá, mas por que que eu tô aqui agora? Por que que não pode ser tu, troca de posto, né? Então, isso tudo vai causando, não é de uma hora para outra, né? A gente pode dizer ali que a gente tem o puerpério nos primeiros 2 anos do bebê, né? A gente tem, as pessoas acham que o puerpério dura meses, 6 meses, mas não. Em termos de oscilação hormonal, o puerpério ele dura 2 anos. Normalmente, nesses 2 anos é o tempo que a mulher já vai ter outro filho, né? Ou tá pensando em ter outro filho. Então, quer dizer, para uma pessoa que tem 2 filhos seguidos, a gente tem um período de puerpério muito grande, mudanças no corpo, amamentação, que também a Vera traz muito, né, a discussão sobre a amamentação, falando de que, bom, a amamentação parece que é óbvio que a mulher sabe, né? A mulher tem que saber, é uma coisa natural, né? É natural da maternidade? Não, na verdade não é. É algo que exige informação, que exige cuidado, que exige técnica, que não é algo instintivo, como muita gente pensa. Vai ter mulheres que não querem amamentar, vai ter mulheres que querem e não conseguem, vai ter mulheres que conseguem e de repente não podem, né? Então, a amamentação, eu costumo dizer assim, que da maternidade talvez seja um dos maiores desafios, né? Porque ele tem, além de toda a subjetividade do significado da amamentação, que é do cuidado, do afeto, do cuidado com seu filho, daquele momento que a mãe tem com o filho, que é um momento único, também tem a alimentação, né? Já também tem que assim, bom, a mãe que não consegue amamentar seu filho já sofre uma autopunição de como eu não posso alimentar a minha cria, né? E novamente, isso não é algo que é assim, claramente falado, mas é algo que a gente sente. Então, essa mãe que já está exausta, sem dormir, não consegue se alimentar, ela tem que produzir o alimento ainda para a sua prole, né? E que é algo biológico e algo que o estresse influencia muito. Então, a falta de sono influencia, o estresse influencia. Uma mãe que tem que amamentar com mastite, por exemplo, né? Quem já passou por isso sabe, é muito difícil. Então, não dá para romantizar esse tipo de coisa, por isso está diretamente ligado à saúde da mãe. E bom, e quais são esses sintomas, né? São sintomas inespecíficos e subjetivos, são sintomas que qualquer pessoa pode ter e por isso é tão difícil identificar. Então, a gente pode falar da irritabilidade, sensação de incompetência, que é algo que já acompanha a mãe, né? As mães já têm isso, de dizer, meu Deus, eu não vou ser capaz disso, como é que eu vou conseguir fazer esse ser sobreviver? E ainda se a gente está num ambiente desencorajador, lembrando, né, daquele aspecto social da criação dos filhos, onde tinha ali a tia que ajudava, a madrinha que ajudava, os vizinhos, a própria família. Hoje em dia a gente não tem mais isso. Hoje em dia, às vezes, é a mãe com a família que mora longe, que com uma criança no colo, dizendo, meu Deus, o que eu vou fazer agora? Né? Então, essa sensação de incompetência, essa sensação de impotência, né?
apatia, alterações de sono e humor, o que é muito já difícil relacionar, porque toda mãe tem alteração de sono e humor, né? É normal, toda mãe tem, vamos dizer assim, os primeiros 3 meses. Não existe mãe que não tenha. E o mais grave, que seria aquele ápice, né? Que é o adoecimento físico. E que, infelizmente, muitas mulheres chegam nesse ponto para poder ter o diagnóstico. Porque enquanto o estresse, enquanto a disfunção de saúde, ela tá só no aspecto emocional e mental, ainda é muita mimimi, né? Muita besteira, é muito mimimi. É uma mãe que não é boa, então tu não ama teu filho o suficiente. E aí acaba que essa mulher acaba caindo num adoecimento físico. E aí é muito importante a gente ressaltar aqui que não, jamais a gente deve contextualizar isso como fragilidade pessoal, né? É de uma ignorância contextualizar isso como fragilidade pessoal de alguém que está fazendo ali, designando o papel mais complexo do universo, que é a maternidade, mas é uma consequência de um sistema excludente e pouco acolhedor, porque a gente não tem acolhimento para a mãe. A mulher, né, ela vive, ela é vista no seu contexto de sociedade. E aí eu vou dizer aqui, no cuidado à saúde também, né, quando a gente traz muito o cuidado da mulher como uma resolução assim, não, a mulher é igual ao homem. Ela só não é igual ao homem porque ela tem mamas, ela tem útero, ela tem ovário e ela tem menopausa e ela engravida. E aí, quando a mulher não é diferente do homem só nesses aspectos, ela passa a ser vista com a individualidade que ela precisa ser vista só nesses momentos. Ou seja, quando a mulher está gestante, ela tem o holofote para ela, por conta da gestação do bebê. Então, ela passa mais no médico, ela pode ser mais ouvida, muito embora a gente saiba de muitos casos de violência obstétrica, mas ela passa a ter um olhar mais específico nesse momento. Quando o bebezinho nasce, é o bebê, né? É o bebê. Então, a mulher vai no pediatra, ela vai no obstetra para tirar os pontos se fez cesárea, mas ali naquele puerpério agudo, e depois, muitas vezes, ela não vai mais, porque ela não tem tempo, porque se tem que ir no médico, tem que ser o pediatra, ela não consegue sair de casa para ir nos primeiros 3 meses. Precisa, para uma mãe se deslocar sozinha sem o bebê, precisa de muita gente substituindo ela, né? Então, não é simples, não é fácil. E isso recai com um descuidado, um descuido em relação à sua saúde. Então, a gente precisa pensar, né, na saúde dessa mulher gestante, no puerpério, na maternidade como um todo, pensando que o burnout materno, ele compromete a saúde da mulher e as tarefas que ela é responsável, inclusive o cuidado com a criança, né? Por isso que a gente precisa ter mais esse olhar. E os impactos no corpo dessa mulher, né? A ansiedade, a depressão, porque aí também a gente entra no contexto da depressão pós-parto, por exemplo, que ela pode acontecer nesses primeiros 2 anos. As pessoas pensam, né, que a depressão pós-parto é só imediatamente, não é só imediatamente depois do parto, né? A gente tem um tempo de 2 anos dessa nova ordem, a configuração da ordem ali no corpo, na mulher, né, nos hormônios. Então, a gente vai ter esse impacto no corpo, com dores crônicas, alterações hormonais e fadiga persistente. E os impactos emocionais, com a culpa, a frustração e a solidão. Porque a maternidade é viver em solidão, né? Quantas vezes essa mulher não se vê precisando dar conta de tudo, da casa, do marido, do trabalho, com um bebezinho pequeno no colo para cuidar, precisando pensar se esse bebê precisa de alguma coisa, ou ele começa a comer, o que que ele vai comer? Como que vai fazer isso? E de repente, assim, para todo o resto que tá de fora, parece que as coisas simplesmente surgem ali, né? As compras do mercado surgem, a papinha surge. Não pensa que para aquela papinha existir, teve muita pesquisa para saber o que podia, o que não podia, conversa com a pediatra, cozinha, aí o bebê não gosta daquilo, testa outra coisa. Então, é muito complexo. E aí a gente pensa assim, tá, o que que a gente pode fazer em relação a isso? Então, toda essa conversa, o que a gente pode fazer em relação a isso? Bom, vou trazer aqui para vocês 4 ideias de reflexão para a gente poder pensar o que fazer com esse burnout materno, né? A gente precisa
Ressaltar, em primeiro lugar, que a solução não é só individual. Não é só a mulher encontrar a sua própria solução. Não é a mulher dar um jeito no que ela precisa. Essa reconstrução, ela tem que ser estrutural. A gente tem que identificar, né? A gente tem que falar, segundo ponto, falar da importância de reconstruir redes de apoio, porque a mulher precisa, ainda parece uma fraqueza precisar de ajuda, né? Não, eu não vou chamar minha mãe, não vou chamar minha sogra, não vou chamar minha tia, não, porque eu dou conta. Não dá para esperar chegar no seu ápice de cansaço para pedir ajuda. Então, mesmo que sejam redes de apoio escolhidas e não familiares, ou seja, empregada, babá, assistente, secretária, vizinha, precisa ter essa organização. Vai por mim, precisa ter essa organização. A gente precisa também conversar, e aqui entra muito o papel do profissional da saúde, incentivar o autocuidado realista para essa mãe. Não é aquela coisa de só simplesmente jogar no colo as informações. Você tem que fazer exercício, você tem que comer bem, você não pode. Não. É o autocuidado realista. O que essa mulher consegue de fato fazer? O que é preciso fazer? Qual é a necessidade dela e o que ela consegue? Isso faz parte de políticas públicas, de acolhimento, de espaços onde essa mulher possa ser escutada, do entendimento do que ela precisa, e vou dizer, principalmente assim, ó, do contexto social. Porque como uma mulher vai na academia se na academia não tem lugar para criança? Se ela tem que levar a criança junto? Como que essa mulher vai no médico se lá no médico ela não tem onde deixar o filho? Se ela não tem ninguém para ir com ela. Então, são coisas que no nosso dia a dia tem um peso grande e que ninguém nota, né? Ainda ninguém nota. Todo mundo só não vai porque não quer, né? Só que não é bem assim. E um último ponto, né? A gente precisa apontar a urgência de mudar o discurso de dar conta de tudo para ninguém criar filho sozinha. Seja com o pai, seja com o parceiro, seja com a avó, seja com a babá, ninguém cria uma criança sozinha. O peso de criar uma criança sozinha é muito alto para uma pessoa só, seja ela quem for, né? Seja ela quem for, ainda recai muito sobre a mãe, mas seja ela quem for, o peso de criar um indivíduo sozinha é muito grande. É alguma coisa que a gente vai fazendo, né? A gente precisa ter uma rede. Precisa ter uma rede de apoio consistente. Não é aquela rede de, quando eu puder eu ajudo, não. Essa mulher, ela tem que estar apoiada, ela tem que estar no espaço e no local onde ela saiba com certeza absoluta que ela vai poder contar com essa ajuda. Para poder criar esse indivíduo para a sociedade mesmo, né? Não só uma sobrevivência, mas uma criação consciente, consistente desse indivíduo. Bom, finalmente, então, como é que a gente conclui tudo isso, minha gente, né? A maternidade, ela não é prisão, ela não pode ser vista como uma prisão. Se tá vendo como prisão, tá errado. Se essa mulher, ela tá tão reclusa na maternidade que ela não tem tempo para mais nada, tá errado. E algo tem que mudar. O cuidado também precisa ser para quem cuida, né? Essa mulher, ela precisa ser cuidada também. E muitas vezes a gente espera que a mulher se dê conta disso, né? A gente espera que essa mãe, exausta, sem comer, sem dormir direito, sem ter uma vida própria, né? Sem a simbiose ali com o bebê. Porque eu sempre digo assim, não é o teu filho, não é o filho pequeno que vai dizer, mamãe, vai lá agora descansar um pouquinho. Ele não vai, a gente tem que ter essa estrutura, né? Porque ele sempre vai requerer. Então, a gente precisa desse cuidado. E aí, a gente precisa refletir isso juntas, né? Porque ainda temos aí, a gente vê nas rodas de conversa de amigas que esse assunto bomba normalmente. Mas a gente ainda tem muita dificuldade de desromantizar a maternidade, de dizer não, maternidade não são só flores, né? A gente precisa encarar que é um dos piores desafios da vida no sentido de dificuldade. É um dos desafios mais difíceis, não é pior no sentido de, né, ser algo ruim, logicamente, porque é a melhor coisa da vida, mas é um dos piores desafios, porque é onde a gente se vê nos nossos extremos limites de tudo,
né? No amor infinito e também no medo, né, inequivocadamente maior do mundo de não dar conta desse papel. Então a gente já nasce, a gente já tem isso instintivamente, mas nós como sociedade, né, como ser humano, como ser racional, a gente precisa entender e racionalizar isso, que não funciona dessa forma e a mulher precisa de cuidado sim. Então, agora é um convite para você que assistiu esse vídeo até o fim, que você compartilhe esse vídeo com quem você gosta, com as mães que precisam escutar isso, com as mulheres que precisam entender que elas não têm que dar conta de tudo, que nós temos um papel aí de reestruturação social que pode começar pelas nossas filhas, né, de ensinar para elas que a gente não precisa fazer tudo sozinha e seguir esse canal para poder ter acesso aos outros conteúdos aqui do Instituto. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo da segunda-feira. Depois me conta aqui nos comentários o que você achou e até a próxima.